vamos lá. A vida como ela é, né? Não é Nelson Rodrigues, não é o conto, é a vida como ela é na nossa forma espírita de ver a vida. Né? Onde que começa a vida? Alguém pode falar alguma coisa assim para mim? Começa no dia que eu nasci. Né? Eu nasci em outubro de 68. Ali começou a minha vida? Não. A nossa vida, nenhum de nós, ainda no nosso grau de evolução que a gente tem, nós estamos preparados para saber onde ela começa. Né? Nós sabemos já, quem é espírita sabe de maneira bem clara, que viemos nesse mundo aqui, ou em outros talvez, por diversas vezes. Essa com certeza não é a primeira. Por que eu digo isso, que não é a primeira? Pelo nosso grau evolutivo. A gente habita o planeta Terra, onde a gente sabe que é um mundo em transição, né? Um mundo de provas e expiações em transição. Então, ele não é um mundo primitivo. Isso significa que nós, então, já estamos em ao menos um degrau na nossa escala evolutiva. Então, talvez, em outras vidas, tenhamos habitado mundos mais primitivos. Exatamente o dia que a nossa vida começou, ninguém sabe nos dizer. Talvez Deus, com certeza, Deus, com certeza, o nosso entendimento, e isso é de maneira muito bem clara, colocada pelos Espíritos, né? O nosso entendimento ainda não é suficiente para que a gente tenha conhecimento disso. Então, hoje estamos aqui, nesse pedaço da vida, né? Nessa pequena passagem, onde alguns espíritos nos escrevem que é como se fosse simplesmente mais um dia. A vida inteira, desde o dia que nascemos, a nossa adolescência, a nossa idade adulta e depois a velhice, nesse entendimento que talvez seja só mais um dia. Onde a gente vem aqui com um motivo muito sério, que é o motivo de acumular experiências. Porque é através das experiências que a gente consegue colocar em prática aquilo que estudamos e aprendemos. E então, Márcia, muda para mim o slide? Eu estou sem acesso aos slides aqui. Você deveria ter aqui. Né? Mas eu mudo aonde? Tem algum lugar que eu mudo? Já? Mas por que Então, na tela não está aparecendo, né? Não, aqui não, porque todo mundo tá ligado. Eles não vão ver? Ah, sim, mas eles não vão ver, mas pois é. Você vai passar isso? Eu estou tentando passar isso aqui, vai passar lá, mas não passa, porque o meu Desculpa, computador não pessoal, aceita. a gente está com um problema técnico. O meu computador não vai resolver aceitar. Já. Aí está passando? Então, não tem como passar para eles aqui? Eu vou tentar, peraí, eu estou tentando. O Walter vai tentar, desculpa, para quem está aqui no salão não está vendo o slide, né? Eu sei que as pessoas lá na internet estão, mas, na verdade, o slide ele é da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec faz a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós, então, encarnamos aqui? E a resposta, então, dos espíritos são: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é provação. Para outros, missão. Mas para alcançarem a perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a aprovação. Quer dizer, é em contato com a matéria, é encarnados aqui no planeta, onde a gente tem as nossas necessidades. Estávamos até conversando isso hoje de manhã numa outra aula, na aula do Boa Nova, né? Que necessidades são estas? São as necessidades de ter um teto para dormir, são as necessidades do pão do dia a dia, que nos alimenta, do trabalho. É em contato com essas necessidades que a gente não tem no mundo espiritual que vamos nos aperfeiçoando. Onde vamos colocando em prática tudo aquilo que a gente estuda quando estamos, então, no mundo espiritual
aqui na Terra a gente coloca em prática esses ensinamentos. É nas dificuldades do apóstolo, por exemplo, que a gente estava estudando aqui na aula do Boa Nova, né, de Pedro. É quando um filho fica doente. É quando alguém perde o emprego. É quando falta o recurso material que a gente realmente é colocado à prova. A prova daqueles sentimentos morais que cada um tem inserido dentro de si. Que agora, em conflito em relação às nossas necessidades materiais, porque nós estamos aqui encarnados e todos nós temos necessidades materiais, é que a gente começa, então, adquirindo experiências e evoluindo e crescendo e se tornando melhor. A gente chega à perfeição através dessas provações. E Kardec complementa num comentário dizendo assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Quer dizer, o que ele está querendo dizer é o seguinte: é só aqui, na carne, na matéria, onde a gente realmente constrói, onde a gente realmente edifica aquela parte que nos cabe. Porque nós somos co-criadores do universo divino, cada um no seu nível, cada um no seu estágio de evolução, naquilo que pode oferecer. Como co-criadores, a obra não está completa. Cabe a nós darmos o nosso pedaço, darmos a parte que nos cabe. O universo que a gente vive, a Marisa um pouco antes hoje disse, é perfectível. Porque existe tudo à nossa volta, é esse hálito divino, né? Nós estamos inseridos nesse hálito divino. Então, tudo tende à perfeição. Mas a palavra final reside no nosso livre-arbítrio, na nossa vontade. E essa é a beleza da vida. Porque se assim não fosse, seríamos robôs, não é verdade? Então quer dizer que todo mundo vai chegar lá e vai, cedo ou tarde, vai evoluir, uns mais devagar, outros mais lentos. Mas mais devagar ou mais lentos, de acordo com as escolhas que nós fazemos. Porque a cada segundo a gente está escolhendo. Seja nessa vida, ou seja na vida espiritual, ou seja em vidas passadas. E essas escolhas influenciam não a nós só, a todos aqueles que nos cercam, a todas as comunidades que nos cercam. Influenciam, inclusive, o universo. Agora desligou o computador. Vamos em frente aqui. Então, vamos começar a falar a respeito da vida. Vocês estão sem o slide aqui, né? Você quer que mude? Eu quero. Mas dá para pôr na tela aqui? Para eles verem, não? Tá bom. A gente vai conseguir. Se eu adotar aqui, vocês que estão na plateia vão ter acesso. Quem tem fé vai a pé. É isso aí. Mas vamos em frente do jeito que dá e que é possível, né? É interessantíssimo porque existe uma senhora, né, a doutora Ellen Wambach. Não é espírita, é uma americana. Ela viveu de 1925 a 1986. É PhD em psicologia e uma pesquisadora, né? Hermínio Miranda, no livro Vida Antes da Vida, ele faz um comentário a respeito da pesquisa da doutora Ellen, né? E a pesquisa da doutora Ellen ela é interessante pelo seguinte: a doutora Ellen, como psicóloga, ela fazia um trabalho de regressão de memória nas pessoas, né? Regressão de memória é utilizado já há muito tempo. E então faz-se regressão de memória no intuito de se descobrir, na verdade começou-se, né, fazendo assim, descobrir alguns pontos da nossa infância que talvez nos conduzissem, né, talvez um problema, um desentendimento por que a pessoa tem certo tipo de fobia ou não. Mas quando começaram a fazer regressão de memória, chegou-se num ponto em que o pesquisador, quem estava fazendo a regressão, percebia que o candidato, às vezes, passava por uma outra vida. E aí todo mundo, então, ficou abismado. Falei assim, mas como, cara? Essa pessoa está falando, então, de uma vida passada que ela teve, né? E isso passou a ser aceito.
E o interessante da doutora Ellen é que, ao perceber isso, ela, como pesquisadora que era, pegou e fez, na verdade, um estudo onde ela analisou 750 pacientes e ela formulou um conjunto de perguntas e, na regressão de memória desses pacientes, ela se concentrou no período antes desses pacientes encarnarem aqui na Terra. E aí começou a fazer algumas perguntas interessantíssimas. Catalogou e botou isso em números. E o que me interessa no estudo da doutora Ellen foram as respostas. Então, a doutora Ellen, ela começou, dentre as perguntas que fazia aos pacientes, né, ela perguntava para eles, vocês têm, na verdade, você tem conhecimento a respeito da vida que você escolheu ter antes de encarnar na Terra? 19% dos pacientes, 19% apenas, disseram que não. Então, nós estamos falando que 81% de nós decidimos vir aqui à Terra com conhecimento do que a gente estava vindo fazer. Quer dizer, nós participamos e influenciamos no planejamento da vida que iríamos ter aqui. Desses 81% declararam que haviam decidido livremente nascer, nas condições em que nasceram. Por mais penosa e difícil que aquela decisão tivesse sido. Então, quer dizer, ninguém está dizendo que é fácil nascer, né? Aliás, 90% das pessoas que nasceram responderam o seguinte: achavam que morrer era uma experiência agradável, mas que nascer era desconfortante, assustador. E a gente morre de medo da morte, né? Mas quer dizer, como espíritos, antes de nascermos, na verdade, o verdadeiro medo é o de nascer, não é o de morrer. Quer dizer, é um waste of time esse nosso medo de morrer. O grande desafio vai ser na hora de renascer. O que me chamou a atenção, que é importante a gente entender aqui, desses 81% que disseram que tiveram participação na decisão, no planejamento da vida que iriam ter aqui na Terra, 100% deles, todos foram unânimes em rejeitar qualquer objetivo ligado à riqueza, status ou poder. 100% das pessoas que decidiram a respeito da vida que iriam ter aqui na Terra, os seus objetivos eram simplesmente ligados ao aprender a amar. O que é que acontece que, uma vez nascidos, essas coisas se perturbam dentro da nossa mente? Esse contato com a matéria, onde Kardec nos traz, que é exatamente através dessas provações, onde a gente adquire as experiências necessárias para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, após essa decisão, infelizmente vocês não estão vendo, mas a gente... você pode mudar o slide para mim, por favor, Marco? Mas nós nascemos, finalmente. E aí você pode contar, então, aquela data, né, nessa encarnação aqui, que foi o dia do seu nascimento. Mas, de maneira muito estranha, a gente nasce em oposto aos animais. A gente não nasce daquela maneira independente como eles nascem. E no slide que vocês, infelizmente, não estão podendo ver aqui, eu tenho a imagem de um bebê e de uma tartaruga. Então, as tartarugas nascem e estão por si só, sozinhas, né? E cada uma faz aquela sua corrida em direção ao mar, e ali enfrentam os perigos que tem que enfrentar. Mas a criatura humana é a mais frágil de todas. Se você não cuidar de um bebê, não tem como ele vingar sozinho, não é verdade? Por que será isso?
Então, eu gosto de voltar, e tem um texto na Revista Espírita de 1859, quem depois quiser ler. O texto, o nome dele é Infância, e está no mês de fevereiro. A Revista Espírita está dividida, né, de mês a mês, e Kardec fazia uma publicação mensal em cada uma delas. E nesse texto aqui da infância está escrito o seguinte: os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fraqueza da tenridade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que podemos reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. O que Kardec está nos dizendo aqui, então, é que essa nossa fragilidade nos abre o coração para o amor paterno, onde, então, agora, pais e mães têm influência nas nossas decisões, no nosso pensamento, em tudo aquilo que carregamos acumulado de tantas outras vidas, para nos ajudar, para talvez colocar ali dentro uma semente de amor, de carinho, de afeição, onde aos poucos vai transformando no íntimo aquilo que somos. Para que mais adiante, então, a gente possa juntar esses recursos daquilo que já somos no nosso íntimo, das experiências que tivemos até aquele momento, com esses novos ensinamentos. Isso, agora nós estamos falando a respeito, né, das crianças, sobre o ponto de vista do recém-nascido. Mas pelo ponto de vista dos pais, e a Marisa sempre faz uma brincadeira com isso, acabou de fazer hoje, com relação à adolescência, né? É nessa fase do bebê onde a gente se expressa, principalmente as mulheres, expressam um amor que a dona Joana resume em dizer que é o amor mais próximo ao amor de Deus. Os homens passam longe de ter esse entendimento. É só quem deu a luz que tem essa vibração, esse sentimento que é só da mãe. Nós, como pais, amamos os filhos? Claro que sim, amamos. Mas talvez por não ter dado a vida, a gente não consegue ter isso na profundidade que as mulheres têm. E a mulher, por si só, ela é muito mais sentimental, né? Ela tem isso dentro. Quem escolheu vir nessa vida, né, no corpo de uma mulher, é porque exatamente queria explorar esses caminhos do sentimento. O homem tem outras qualidades, né? Eu não preciso falar aqui. Muito. Né? Mas esse ponto da mulher realmente é o único. Mas então, os pais, né, voltando um pouco ao ponto, eu saí um pouco, né? Os pais têm, na tenridade, a facilidade e esse amor, né, esse amor infinito por aquele ser que nasce. Que ao longo do tempo, conforme vem vindo a adolescência, isso um pouco vai se mesclando. Não é que o amor muda, mas fica com essa característica diferente. O que eu estou querendo dizer é que a natureza humana, ela é tão perfeita que nos coloca nessa condição de meigos para que a gente possa receber. Você imagina, vamos fazer aqui uma comparação boba, mas é só para que a gente possa entender. Imagina se todo mundo aqui já nascesse adolescente, chato daquela maneira do adolescente. Ia ser mais complicado dar todo esse amor, não é verdade? Né? Então, não, até nisso, então o universo é perfeito. E aí, então, nós vamos caminhando e saindo, né, dessa fase. Você muda para mim, por favor? E passamos à adolescência. Não. Perdão? Adulta, né? Então, slide 7. Então, ainda é. A dona Joana, no livro Adolescência e Vida, nos traz a colocação importantíssima. É na adolescência que se determinam os programas e os projetos de vida que se tornarão realidade ou não.
Quer dizer, é quando a gente chega nessa fase que juntamos tudo aquilo que os pais tentaram nos passar com aquilo que somos, porque nós já somos. Somos um acúmulo das experiências vividas em outras vidas. E aí, então, vamos adentrar, né, naquele verdadeiro planejamento desta encarnação aqui, daquilo que vamos realizar, daquilo que é possível aprender, né, com as experiências. E é interessante porque nessa idade, como pais, a gente, na verdade, eu não gosto de usar a palavra que falhamos, né? Mas a gente começa a colocar percepções novamente nos filhos ligadas à materialidade. Então, o nosso ensinamento sempre está ligado a respeito de qual profissão que você vai ter. Eu me coloco nessa posição de maneira tão fácil, né? Eu me vejo ainda hoje conversando com a minha filha, né, e falando para ela, tentando fazer aquele balanço, né, a respeito da onde você vai trabalhar, do teu sustento, qual emprego que você vai estar, se ele é suficiente para sustentar, né, para te sustentar a família. A gente acaba colocando, então, nas crianças, né, nos adolescentes, já agora, esse talvez exagero, né? Não exagero, não tem nada de errado com a materialidade, mas esse foco em cima da materialidade, se esquecendo um pouco da moralidade, se esquecendo daquilo que fazia parte do nosso planejamento antes de reencarnarmos. Lembra-se quando a doutora Ellen, 100% dos 80% dos espíritos tinham a determinação correta que a gente vinha a esse mundo para amar. E aí, depois, nós mesmos, como pais, né, estamos tão envolvidos nessa necessidade, no nosso dia a dia, no querer ter, em detrimento aos valores morais, em detrimento aos valores do amor. Não só nossos pais, né, mas toda a sociedade, né, toda a comunidade como um todo, contribui para isso também. A gente tem os exemplos na televisão, né, as pessoas de sucesso, está sempre ligado ao poder, está ligado a dinheiro. Poucos são os exemplos que a gente tem no mundo onde a gente valoriza as pessoas, né, que têm sentimentos de amor, que estão preocupados com a moralidade e não só com a materialidade. Parece que é nessa hora que a gente perde um pouco o foco daquilo que realmente somos. Nós somos eternos. Essa vida aqui é só um dia. A vida inteira ela é só um dia. E a gente precisa se lembrar constantemente que nós somos eternos e que somos espíritos imortais. E essa passagem só é um momento para que possamos aprender, para que possamos, então, adquirir experiências que nos elevem. Porque Jesus já dizia, já desde lá de trás, né, há 2000 anos atrás, ele vem falando isso para nós. O meu reino não é Make deste your computer mundo. easier to use. Vocês têm Windows que... will read and scan this. Sorry. Vozes do além. As vozes do além estão contribuindo, mas não consegui ver a relação com o que nós estamos falando aqui. Eu me perdi aqui, mas já vou voltar. Não, você tem. Mas a gente volta, então, né, e a gente perde um pouco essa relação, né, com o sentimento, né, com o lado espiritual que nós temos. Então, a gente tem que sempre estar buscando isso. Né, a gente sempre tem que estar buscando, né, e nos lembrando que, na verdade, somos imortais, somos espíritos. E que quando viemos aqui, né, por isso que eu gosto desse comentário da doutora Ellen, né, a gente queria aprender a amar. A gente não estava preocupado, né, com o carro que a gente ia ter, onde que a gente ia morar. A gente não estava preocupado com nada disso. E aí chegamos aqui, e aí em contato com a materialidade, agora a gente está preocupado onde a gente vai morar, com o carro que a gente vai ter, e a gente começa a se atrapalhar nessa confusão de coisas. E às vezes, muitas das dores que nós colhemos, né,
advém dessas escolhas que fazemos. E a gente sempre dá o exemplo aqui, não sou eu o primeiro, né? Então eu quero ter esse carro, eu quero ter aquela casa, e por conta disso eu tenho que trabalhar esse tanto, mais esse tanto, para eu poder viajar, para eu poder fazer, para eu poder ter, porque eu quero. E a felicidade não está nisso. A felicidade está nas outras coisas. Essa felicidade do ter, do querer, ela é passageira. Ela é sutil. A alegria de ter um carro novo dura no primeiro mês, porque o cheirinho do carro dura um mês só, né? Depois de um mês já está já com cheiro de hambúrguer do McDonald's. Aquele planejamento da viagem dos sonhos, que eu quero ir para a praia, quero ir para não sei aonde e tal, dura na fase do planejamento. Passado 3 dias lá, você já está com saudades de casa. E aí, quando você chega em casa de volta, você já tem que planejar outra. E o negócio não tem fim. Antes de vencer o leasing do carro, você já está pensando, puxa, qual que eu vou ter agora? E assim a coisa vai, não tem fim. Mas a alegria... O espírito inquieto, né? Hã? O espírito inquieto. Espírito inquieto. É. Mas a alegria que traz de você tocar um coração com carinho e daquela pessoa olhar nos seus olhos e te agradecer só por você ter ouvido ela, isso é uma alegria assim, que é inexplicável. Isso é quando a gente consegue ter esse contato com esse nosso lado espiritual daquilo que somos. Essa não é a alegria passageira do planejamento da viagem. Essa é uma coisa que toca no fundo do nosso coração. E quando você ajuda uma pessoa, você quer ajudar 2, e parece que você aí quer ajudar 3. E assim vai, não é? Essas realmente são as coisas duradouras. Então a gente tem que buscar esse contato com o nosso íntimo, com aquilo que não tem nada de errado aqui, não. Eu não estou dizendo que não tem absolutamente nada de errado. Eu gosto, sim, de ter um carro com conforto, que tem aqueles negocinhos que dirige sozinho, que o ar-condicionado sai do banco, né, e tudo isso. Não tem nada de mal. Não existe nada de errado nisso. O que existe é que a gente tem que se lembrar do outro lado também. A gente tem que lembrar também que nós somos espíritos e que outras coisas nos tocam o coração. E aí a gente sai dessa fase da adolescência, você muda para mim, por favor? E chegamos na fase adulta. E aí juntamos tudo aquilo que os pais colocaram com aquilo que já somos. E parece que aí a coisa realmente, o jogo começa. Né? Aí começa a valer mesmo. O que a gente faz na fase adulta? A gente trabalha. E viemos a este mundo para trabalhar. Porque é no trabalho que a gente tem contato com as pessoas, com as verdades que são diferentes das suas, com o seu sócio, que pensa diferente de você, com o seu cliente, que pensa diferente de ti, com o seu chefe, que pensa diferente de você, com os seus subordinados. É no trabalho que a gente realmente é testado. Onde a gente é testado nos nossos ouvidos, na nossa paciência, na nossa aceitação, na nossa compreensão. Aquele chefe bravo que você não suporta, que você está pensando em mudar de emprego por conta dele, tem uma outra maneira de você enxergar isso. Ele talvez seja aquilo que Deus te colocou no caminho. Porque é nesse ponto que você tem que melhorar.
Porque é nesse ponto que você tem que crescer, que você tem que evoluir. Antes de eu me tornar espírita, eu sempre trabalhei com construção. E durante uma fase da minha vida, eu tinha comigo que eu não queria mais trabalhar com construção. Que as pessoas eram muito difíceis. Que eles eram muito brutos, que não entendiam o que eu falava. Mas hoje eu tenho a certeza absoluta que eu trabalho com aquilo que eu preciso para desenvolver dentro de mim esses sentimentos morais, esses sentimentos que me faltam, os sentimentos da paciência, os sentimentos da aceitação, do perdão. A vida não se resume só a trabalho, é na fase adulta, então, onde a gente já está nesse emaranhado do universo, onde muitos de nós agora já amamos um estranho, ou não, a gente nunca sabe, né? A gente se casa, às vezes, com alguém que já está combinado a casar, já desde antes, fazer parte do planejamento também. Onde agora nós temos filhos. A nossa dor deixou de ser só nossa, para agora se estender com relação à vida dos outros. Se o meu filho tem uma febre, agora aquilo me afeta diretamente. E praticamente eu fico com febre também. Se a minha filha não consegue o emprego que ela tanto queria, aquilo também me dói. Tudo isso para quê? Para que a gente possa crescer. Porque antes, quando eu não tinha o sentimento, nada me tocava. Tanto faz. Eu não tenho condição de ter esse sentimento ainda pelo meu vizinho de 5 casas adiante. A história vem e não me toca o coração. Ah, eu perdi o emprego. Ah, puxa, te desejo melhor, que você consiga outro logo em seguida. É só quando o sentimento nos toca realmente no coração que a gente começa a fazer o uso da nossa razão para os entendimentos que são necessários ao nosso crescimento, à nossa evolução. Porque quando o vizinho vier lhe contar que o filho dele também está doente, aí você já olha de maneira diferente. Porque você passou por aquela experiência. Se você não tem experiência, aquilo não te toca. Aos poucos, essas experiências vão nos melhorando. É assim que a gente vai crescendo. Eu adoro uma colocação de uma palestrante que várias vezes já esteve aqui no centro, né, da Suzana Simões. E um dia, numa palestra dela, ela falou assim, nossa, é interessante como a gente deseja as coisas erradas, né, para os outros. Quando a gente está num aniversário, quando a gente está numa passagem de ano, o que você deseja para o outro? Eu tenho uma imagem, para quem me vê na internet, né, de uma situação de praia, uma água de coco e sombra. É isso que a gente deseja. Essas palavras são delas, não são minhas, tá? É a Suzana que fez essa colocação e eu gosto muito. Por que a gente deseja isso para os outros? A vida não é isso. Nós não viemos aqui para viver as férias eternas, com o pé na areia, debaixo do sol, tomando água de coco geladinha. A gente veio aqui para trabalhar, para ter contato, para aprender a aceitar a verdade do outro, para aprender a conviver,
para aprender a amar. Para você aprender a amar o outro, primeiro é necessário que você se ame. E a dona Joana deixa isso de maneira muito bem clara em todas as suas obras. Não é possível você desejar a alguém algo que você não tem. Toda vez que daqui em diante a gente lembrar de amor, vamos primeiro lembrar do amor próprio. Porque o dia que a gente aprender a se amar, aquilo que o outro lhe faz não lhe machuca mais o coração. Porque você se ama de tal maneira que você começa a pensar no exemplo de Jesus, que caminhava para a cruz e pedia ao Pai que perdoasse a todos nós, pois não sabíamos o que estávamos fazendo. Por que a gente se pega, guarda o rancor do rapaz da cafeteria que não lhe deu bom dia, da pessoa que lhe cruzou o sinal vermelho? Porque talvez falte amor próprio. Porque o dia que você está bem, não é possível, nós estamos evoluindo, ninguém tem esse estado perfeccionista aqui que a gente gostaria, né? O exemplo de Jesus está muito diferente, está muito longe da gente ainda. Mas aquele dia que você consegue acordar num estado de humor, de bom ânimo, parece que o dia inteiro flui diferente. Tem um exemplo de um rapaz que eu tinha muita dificuldade com ele. Acho que eu já dei esse exemplo aqui. Eu gosto desse exemplo, eu vou dar de novo. Então, certa manhã, eu adentrei numa obra e estava esse senhor lá, que metade das vezes que eu entrei na obra, que eu falei bom dia, ele não respondeu para mim. E um dia eu estava junto com a minha mulher e ela entrou comigo na obra. E ele estava assim do lado dela. E ela falou bom dia, senhor, e ele não respondeu. Puxa vida, mas foi tão difícil aquele dia. Mas eu ainda, focando naquela pessoa, passado uma semana, eu continuava olhando para ele e dizendo bom dia. Até um dia que ele parou comigo, não sei do nada, porque ele nunca falou. Me contou quase que a história da vida dele. Me contou de todos os problemas que ele já teve com droga, que ele havia parado de beber. E o porquê que ele era tão perfeccionista? Porque ele era perfeccionista. Eu nunca pensei em deixar de usá-lo, né, nas minhas obras. Porque o serviço dele é perfeito. Quando ele contou aquilo para mim, me tocou o coração de tal maneira, me deu uma alegria de eu ter permitido a mim ouvi-lo, que ninguém aqui faz ideia. De eu não ter me fechado àquela pessoa. Eu simplesmente continuar, let's keep going, let's keep trying, you know? Essa é a verdadeira razão do porquê a gente existe aqui na materialidade, né? Para a gente aprender a aceitar os outros, deixar de julgar. A gente nunca sabe as dificuldades com que o outro passou, por aquilo que ele passa. A gente sempre tem aquela situação só pensando em nós mesmos, no nosso ego, né? Por que esse cara me cruzou, me fechou? Por que ele está correndo dessa maneira, costurando todo mundo? Dificilmente passa na nossa percepção, puxa, ele está indo para o hospital visitar, correr para acudir um filho, né? Porque ele foi chamado correndo lá.
Porque tudo isso passa primeiro pelo amor próprio, né? Sem ele, a gente não consegue realmente se colocar nesse momento onde a gente adentra nessa situação de amor de Deus, né? Onde a gente consegue ser tocado por essas coisas. No Emmanuel, no Consolador, uma obra de 1940, é muito interessante, eu gosto muito desse livro, porque depois de 100 anos, né, da obra de Kardec, então, a gente novamente tivemos pessoas aqui na Terra fazendo perguntas para os espíritos. E perguntando, escuta, e a respeito disso? E como é que é isso? E como é que é aquilo? E eu acho interessante esse período que a gente deixou, mais ou menos de 100 anos, né, para voltar nesse questionamento, porque a gente aprende com a espiritualidade. São nessas comunicações, tem ensinamentos ali que são monstruosos, que são grandiosos. E ali, então, as pessoas se juntaram e fizeram a seguinte pergunta para Emmanuel: como adquire experiência o espírito encarnado? Experiência que diga-se aqui, é a vida, né? É o nosso viver, é esse contato com as pessoas. E o Emmanuel responde assim: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Esse contato com as pessoas, com o teu chefe, com o teu cliente, isso é como o pão do dia a dia que te alimenta o corpo. Esse é o alimento da alma. O cara que te fechou na estrada, o seu marido, a sua esposa, aquela dificuldade que você está, onde ela quer dar uma direção na condução dos estudos do filho e você tem outros entendimentos diferentes. Esse é o pão. É nessas dificuldades que a gente cresce, que a gente aprende a aceitar o outro. Voltou? Estamos quase lá aqui, já na parte técnica. O trabalho é uma lei de Deus. Está lá entre as 10 leis. 11, porque a 11ª é uma repetição das outras 10, né? Que é a mais importante de todas. Amor, justiça e caridade. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem a lei do trabalho, que é a 3ª lei. E não existe, quando eu penso em trabalho, eu sempre me lembro aqui de Abigail, né? De Abigail, do livro Paulo e Estevão, que foi a noiva de Paulo, quem não conhece a história. E Paulo, num momento muito difícil, Paulo o apóstolo, um momento muito difícil da vida dele. Ele já havia encontrado Jesus na estrada de Damasco. Tinha na sua mente aquela turbulência de novas informações, tentando se transformar, tentando aprender com a vida. Se sentia totalmente sozinho. Você imagina uma pessoa como Paulo, doutor da lei, acostumado a subir no palanque todos os dias e ser ouvido por multidões de pessoas. Agora, ninguém queria mais saber dele. E quando ele estava no momento mais escuro, mais profundo da sua tristeza, desse seu caminhar, ele foi visitar o pai dele. E o pai dele rejeitou ele.
Mandou ele embora de casa. Não só isso, chamou um servo e mandou entregar um monte de dinheiro para ele. Como que quase que calando um mendigo. Naquela noite, Paulo saiu sem casa, sem destino. Foi parar numa caverna. À noite, chorando, sem parar. Quando o espírito da sua noiva, não só ela, Abigail, mas Estevão também, apareceu para ele. E ele conversando com ela, naquela situação do que, olha, é pouco tempo, eu tenho aqui, o que eu falo? O que eu quero ouvir? Quanta dor, quanto sofrimento. E ela já se despedindo dele. E ele pergunta para ela, Abigail. E ela fala para ele 4 palavras. Que a gente nunca vai se esquecer, né? Quem é espírita estuda isso de uma maneira muito profunda. Paulo, ama. Ama, Paulo. Ama o seu pai, ama aqueles que estão à sua volta, ama as pessoas que te apedrejam, ama a si mesmo, trabalha, porque é através do trabalho que a gente tem contato com a vida. Espera. Porque a gente não sabe esperar. Quando nós estamos aqui encarnados na Terra, nós não sabemos esperar. O nosso tempo ele é diferente. A gente manda uma mensagem para um amigo e fica olhando o telefone para ver se já respondeu. Pô, não, mas não olhou ainda? Esse cara olha o telefone quando? E perdoa, Paulo. Se a gente não aprender a perdoar, não tem como ter o mundo que sonhamos. Porque se a gente vive num mundo de provas e expiações, o nosso passado, de todos nós, de erros, de escolhas ruins, é muito grande. Se a gente não aprender a perdoar, não tem como andar para frente. Como que a gente vai construir um mundo melhor se a gente não aprender a perdoar? Então a gente tem que refletir a respeito disso. Tudo no universo em que vivemos tem a perfeição daquele que nos criou. Mas no fim do dia, é as nossas escolhas que fazem a diferença. Mas por que o universo é perfectível? O universo é perfectível porque a gente não nasceu como uma tartaruga? Lembram lá do começo? A gente nasceu daquele jeitinho carinhoso e bonzinho para receber o amor dos pais. Atravessamos a adolescência, sendo ajudados ou ajudando, daquilo que somos com novas informações. Passamos a trabalhar e, graças a Deus, tivemos um chefe difícil. Somos colocados nesta terra, junto daqueles que nos elevam, junto da marida, do esposo difícil, junto da Abigail, do Paulo, porque é a pessoa certa para que você dê certo. Quem conhece a história, junto do Estevão,
Quantos Estevãos cada um aqui tem na sua vida? E você ainda o enxerga daquela maneira quando você mandou apedrejar? Ou agora que ele é teu guia espiritual? Semana passada, lendo as cartas de Paulo, Paulo mandou apedrejar o Estevão, matou ele, e ele se tornou, quem não conhece a história, se tornou o seu guia. As cartas de Paulo, que a gente fala, as cartas de Paulo, não são as cartas de Paulo, eu descobri semana passada. Eu estava no livro. São as cartas de Estevão. São as cartas de Jesus. Porque lá em Paulo e Estevão está de maneira bem clara e direta, como Emmanuel é dizendo. Paulo escrevia essas cartas com a influência intuitiva de Estevão, amando do próprio Jesus. E é por isso que a gente lê as cartas até hoje. O universo de Deus, nós estamos mergulhados nesse universo, nesse hálito divino, tudo que nos cerca, o ar que a gente respira de Deus, tudo é Deus. Por isso que é perfectível. Mas no fim do dia, são as nossas ações, aquilo que fazemos, que determinam quanto tempo vai levar para a gente chegar lá, para a gente ser feliz. Você passa mais um para mim, irmã? Você sabe onde eu estou já? Não, está no slide, esse daqui, né? 11? Tá ótimo. Se você ainda não conversou com Deus, nesse universo que você está mergulhado, se você acha que ele não te escuta, procure silenciar. Procure meditar. Porque diferente do que muitos de nós acham, quando a gente ora a Deus, a gente se eleva para o alto, né? Deus está dentro de nós. Essa semente divina do amor está dentro de cada um. E às vezes a gente fica procurando por ele e falando, mas onde está você, meu Senhor? E ele está dentro de nós. Na Gênesis aqui, o Kardec traz uma colocação, né, que reflete bem esse pensamento. O universo, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências. E um imenso governo, em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sobre as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Nós estamos inseridos no hálito divino. É isso que o Kardec está trazendo aqui. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Quer dizer, aquela dor, aquela doença que a gente acha que é o fim do mundo, está ali para nos ajudar. Se lhe pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Por mais que a gente ache que tudo está errado, que eu não mereço isso, tudo está ali com o objetivo de que quando você for reencarnar, você pediu, eu quero aprender a amar. A dona Joana nos ensina o que a gente estava falando a respeito do amor próprio, né? O amor próprio é conquistado através de um grande silêncio, a fim de que se possa auscultar o íntimo de modo a ouvir as mensagens que nele se encontram adormecidas e que irão despertando suavemente, apresentando seu magnífico sentido por puro emanar de Deus. É no silêncio. E a Madre Teresa tinha um entendimento completo disso, né? Muda uma porra.
Porque um dia um repórter querendo pegar ela, né, perguntou: o que a senhora fala para Deus quando reza? O que ela falou? Nada. Eu só escuto. E o que Deus fala para a senhora? Nada. Ele só me escuta. É no silêncio, é na meditação. É nesse mergulho interno que a gente faz. Que a gente encontra com Deus, lá no nosso íntimo. E depois dessa fase adulta, vem a idade da sabedoria. Alguns chamam de velhice. E a gente tem um ensinamento de Pedro. Pedro hoje está em pauta. Nessa conversa dele com Jesus. E o contexto da conversa era porque Simão Pedro era o com mais idade, né? Junto aos outros apóstolos que eram tão jovens. E os outros apóstolos estavam sempre brincando com ele. Ah, Simão, você não vai dar conta, né? Você não consegue caminhar tanto e só comer essas frutinhas e viver de mel. Ele estava bem perturbado com essa história, né? Então está lá no Boa Nova, não no capítulo que a gente leu hoje, mas num outro, capítulo 9. E aí Jesus fala com ele: Simão, a vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. Mas a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro sol, flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre realização. O fruto é realização. É o resultado daquilo que você fez, das suas ações e dos seus atos nessa vida, nesta encarnação. E essa realização é uma bênção de Deus. Você muda uma para mim? Deus nos presenteia a cada segundo com a oportunidade da gente fazer diferente. Essa é a beleza da vida. A cada dia, nem a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a gente tem a oportunidade de escrever uma nova página. E essa página está em branco. Se você rabiscou, se a página anterior estava um pouco confusa, cheia de dor, medo, angústia, a cada minuto, vire a página do teu caderno. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. Como usar os nossos erros, as más escolhas do passado, como fonte de inspiração, de aprendizado? Vamos passar a se amar e a nos conhecermos melhores, aprendendo a nos perdoar pelos enganos do passado, escrevendo uma página nova na nossa vida. Porque é com os enganos que a gente aprende. Como avançar se não houvessem eles? Em vez de ficar se rancorando e se remoendo porque fiz errado, vamos levantar a fronte, olhar para frente e fazer diferente. Que os erros não nos estagnem, não nos mantenham parados, mas que possam servir para todos nós de inspiração para aquilo que nós queremos construir a partir do segundo seguinte.
e a dona Joana de novo, quando desencarna, porque faz parte da velhice, desculpa, eu pulei um pedaço aqui, na velhice também que a gente aprende a lidar com outra situação da vida, que nos eleva, que é a dor da perda. Quando a gente passa a atingir essa idade mais avançada, muitos já se foram. E às vezes fica o sentimento de estar sozinho. Mas é um sentimento porque a gente se esquece que nós somos os espíritos. Que toda noite, ao dormir, no desdobramento, podemos ter contato com esses entes queridos. Mas, de novo, no universo divino, a dor de uma perda talvez seja para construir amor. Quando desencarna um ser querido, filho, genitor, irmão, amigo, a nuvem da melancolia que envolve aqueles que ficam na Terra deixa resíduos de amargura através do tempo, que o amor se encarrega de desfazer, direcionando-se a outras criaturas que se tornam igualmente importantes. Nós viemos aqui para aprender a amar. Alguns só têm condição de amar um ou dois, outros 3 ou 4. Ou aquele que queria só amar um, num certo momento, às vezes é obrigado a transferir o seu amor para outros. Tudo que nos envolve, nos elevando à perfeição, para que possamos acertar, para que possamos tomar boas decisões. E aí vem a morte. Vamos lembrar dos espíritos que todos afirmaram que a morte, sim, é simples. Não devemos temer a morte, porque a vida, após a vida, é a verdadeira vida. Mas a gente pode, sim, se instruir para bem morrer. A doutrina aqui não tem bênção maior, né? Tantos ensinamentos, tantas cartas, tantos textos, tanta história de outros espíritos que já passaram por esse momento e nos trazem a informação daquilo que sentiram, onde estão, como estão. É na vida após a vida onde nós retornamos ao nosso verdadeiro lar. Nós não somos daqui da Terra. Nós somos todos do mundo espiritual. Aqui tudo que somos está restrito, está como que transformado em energias menores. Nós temos limitação na nossa visão, temos limitação na nossa audição, temos que abrir a boca e falar para transmitir um pensamento. No mundo espiritual a gente vê em todos os lados, para todos os lados, com outras instâncias. Ouvimos muito melhor e nos comunicamos pelo pensamento. Nos transportamos simplesmente pelo pensamento. Na revista Espírita tem um espírito que descreve, Kardec pergunta para ele, sempre muito minucioso nas suas perguntas, nos seus detalhes. Mas você se deslocou de outra orbe para cá? Você viu o caminho? Não. Por um tempo, a resposta é por um tempo que você não tem condição de entender. Eu simplesmente me desloquei de lá para cá. E aí vivemos lá, na erraticidade. É assim que o Espírita chama. Vida na erraticidade. E numa dessas comunicações com o seu Paul Gueymar, né, em 1859, mês de março, Kardec faz o seguinte comentário. Todos os espíritos afirmam que no estado de erraticidade pesquisam, estudam e observam a fim de poderem escolher. Escolher o quê? A próxima encarnação. Aquilo que eu venho falando desde o começo. É lá que a gente estuda. É lá que a gente aprende. E aqui que a gente pratica. E que fazem, como passam o tempo, e eu recomendo a todos que leiam, tá? É só você escrever isso
no Google, né, e vai sair Revista Espírita 1859, mês de abril, Quadro da Vida Espírita. Não dá para eu ler porque são 2 páginas ou 3. É a vida dos espíritos. Então lá existe uma descrição, né, onde Kardec coloca, e veja, isso é 59, né, então é logo no começo da obra dele, né? O que cada espírito lá faz depende do seu grau de elevação. Os elevados dirigem a marcha do universo. São os co-criadores de Deus no seu plano maior. Dirigem mundos, planetas, são missionários. Muitos decidem ser os anjos da guarda que nos acompanham, nos intuindo, nos ajudando nas nossas percepções, nas nossas decisões. Os menos depurados, aqueles que ainda estão caminhando, estão restritos às áreas de globos mais restritas, né? Eles não têm condição de estar em todo lugar. E os impuros, que é interessante, aqueles que alimentam a discórdia, o rancor, esses pululam à nossa volta. Porque a sua vibração é a mesma daqui da Terra. São esses que não conseguem ainda muito se elevar para estarem em outros mundos. Mas todos estudam, aprendem para escolher as suas novas encarnações. Todos não, a gente sabe que 20% não tem condição ainda de escolher, mas a grande maioria, acredito que nós que estamos aqui, né, com todo esse estudo, tudo que a gente estuda e aprende, estamos em condições. Essa é a vida, como ela é. E se em algum momento ainda estiver muito difícil, se você estiver atravessando algum momento de muita sombra, nunca esqueça dele, Jesus. Porque ele nos disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho por quê? Porque ele deu-nos os exemplos do que precisamos fazer. Toda vez que a gente tem dúvida, que eu faço isso ou aquilo, o que Jesus faria? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Como Jesus agiria nesse caso? Porque quando a gente quer acertar, ele é o nosso guia. É a ele que a gente tem que se lembrar, que a gente tem que, em silêncio, perguntar. Verdade. Por que verdade? Porque Jesus é a palavra do nosso Criador. Veio à Terra para que tivéssemos a certeza de Deus e a vida. Porque não é essa vida, é a vida eterna, que todos nós fomos abençoados no momento da criação.